e possui MBA em Controladoria e Finanças da Universidade da Unicinos. Atualmente ela é analista de portfólio de crédito do Banco Sicredi. Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Caroline. Atualmente eu trabalho no Sicredi como analista de portfólio. Então eu também vou contar para vocês um pouquinho da minha história. A minha apresentação é bem parecida com a da Patrícia, assim, eu trouxe uma evolução de tudo que eu fiz, assim, na linha do tempo. Inclusive eu me identifiquei muito com a apresentação dela, então vocês vão ver que tem algumas coisas que são bem parecidas que ela fez. Estão me ouvindo? Carol, mas eu coloquei bem daqui do fundo, não sei o pessoal do lado de lá. Aqui tá tranquilo, não sei do lado de lá. Dá pra ouvir? Bom, agora sim. Bom, então, continuando. A minha apresentação, então, ela é uma linha do tempo, de tudo que eu já fiz. Então, atualmente, eu estou no Sicredi, como eu já comentei. Eu sou estatística, formada pela UFES, me formei em 2010, junto com o Rodrigo e com a Andréia. E eu fiz MBA em Controladoria e Finanças, que eu terminei agora nesse semestre. Então, aqui eu começo a minha linha do tempo antes da estatística. Porque eu acredito que, assim como eu, a maioria de vocês não escolheu estatística como primeiro curso. Desde criança não esperavam fazer estatística, eu já quis ser dentista, quis ser várias coisas. Então, em 2002, foi quando eu saí do colégio e tinha que escolher um curso superior. Então, meu primeiro vestibular eu fiz para arquitetura. Felizmente, eu não passei. Eu acho que a vida estava me protegendo de ser uma péssima arquiteta. Então, nesse semestre, eu fiquei parada, não estava estudando, fiz só vestibular na UFES e não passei. Aí eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai tem uma metalúrgica, eu trabalhava na parte administrativa. Foi terrível esse semestre, porque eu tinha que trabalhar na empresa do meu pai, tinha contato com a minha família o dia todo e eu não estava fazendo mais nada, não tinha nenhum contato com o mundo exterior. Então, no semestre seguinte, eu continuei pensando nesse semestre que eu ia fazer e eu decidi, olha que genial, o meu pai tinha uma empresa que fazia administração de empresas. Então, na administração de empresas, então eu comecei a fazer as disciplinas de administração mesmo, mais da parte de humanas, e eu não gostava. Eu queria fazer as disciplinas de exatas. Então chegou no momento do curso que eu escolhia só fazer as disciplinas de exatas. Tudo que era matemática e estatística, eu fazia. Tanto que em 2004 abri um processo para monitoria de matemática aplicada à administração. Eu me inscrevi e passei, junto com um monte de matemáticos, eu fui ser monitora de matemática aplicada. E os alunos que me procuravam, eles não acreditavam que eu era da administração, porque eles achavam que eu era da matemática, porque eu levava jeito com números. Então, depois eu acabei fazendo disciplinas de estatística. Foi quando eu me apaixonei. Eu até então não sabia o que era estatística. Aí, fazendo essas disciplinas, conversei com os professores lá sobre o mercado de trabalho da estatística. E acabei gostando, então eu fiz o vestibular em 2005. Em 2005 eu entrei na UFES, na estatística. Nesse primeiro semestre eu tentei ainda fazer administração junto com a estatística, só que não deu muito certo. Porque eu tinha aula todas as manhãs na estatística, à tarde eu trabalhava na empresa da minha família e à noite eu tinha administração, nas noites que eu não tinha aula eu dava monitoria. Então não deu certo, acumulou muita matéria, eu rodei em cálculo 1. Aí eu não tinha nem média 3 para fazer recuperação, e olha que eu gostava de matemática. Cheguei me achando na UFES. Aí foi uma decepção para o meu pai também, porque meu pai é matemático, mas eu não tinha tempo de estudar. Então no semestre seguinte, eu decidi largar a administração. Meu pai ficou louco, eu já tinha feito 3 anos de administração. Mas eu pensei, não, é a estatística que eu quero, e ter rodado em cálculo acho que foi um desafio, e eu queria enfrentar esse desafio. Aí até 2007, então eu fiquei trabalhando na empresa da minha família, nos horários vagos. Vocês sabem que os horários da UFES são bem malucos. Eu fiz várias disciplinas
disciplinas eletivas, em horários que não encaixavam com nada para fazer estágio. Aí, em 2007, abri o processo de monitoria de introdução à estatística, já na UFRGS. Então, eu fiz esse processo, fui monitora da professora Patrícia, e era muito legal porque eu atendia os bichos, e os bichos me achavam o máximo, porque eu sabia a matéria, eu sabia tirar as dúvidas deles, e sempre eram dúvidas simples. Então, foi... E eu acabava servindo também como psicóloga dos bichos, porque eles queriam largar o curso, e iam me falar que estavam rodando em cálculo, eu contava a minha história para eles, eles se motivavam um pouco. Aí no semestre seguinte, como Introdução à Estatística é uma disciplina anual, a professora Patrícia foi dar inferência em estatística. Aí ela perguntou se eu queria continuar sendo monitora. Eu não tinha passado tão bem em inferência em estatística, mas eu, tá, vamos lá. Aí ela disse, não tem problema, se os alunos tiverem dúvidas que tu não souber responder, me procura e a gente conversa, depois tu leva a resposta para eles. Isso aconteceu várias vezes. Aí eu ia lá procurar ela, eu acabei aprendendo muito, então foi a minha base para o resto do curso. Então eu indico muito fazer monitoria, porque além de a gente ajudar, a gente aprende muito. Aí em 2008, eu fiz estágio na Centec. A Centec é uma empresa pública, eu trabalhava no laboratório de química de alimentos. Eu fazia parte de incerteza de medição. O pessoal lá do laboratório media essas medições que vão em rótulos de alimentos, tantos por cento de gordura, esse tipo de coisa. E aí eu calculava a incerteza da medição para entregar os laudos para os clientes. Só que como é uma empresa pública, eu não ia ter muito futuro lá. Até me prometeram algumas bolsas e tal, mas eu já fui procurando outras coisas. Aí eu fiquei pouco tempo lá e consegui estágio na Siqueira Campos. A Siqueira Campos, não sei se todos conhecem, é uma empresa familiar. Ela é uma empresa de consultoria e treinamentos em estatística. E eu fiquei 1 ano e meio na Siqueira Campos como estagiária. E foi muito legal porque eu conseguia ver todas as áreas que o estatístico podia atuar, porque a Siqueira Campos tem clientes desde bancos, fábricas, indústrias, de modo geral. Então eu consegui ver assim o que eu realmente queria fazer. E eu lembro que teve um treinamento que eu fui junto como facilitadora, foi o treinamento da Pirelli, e na turma tinha alguns estatísticos. E aí, conversando com eles e vendo o que eles faziam, eu pensei, eu quero ser um deles, eu não quero ser a pessoa que está dando consultoria e treinamento, eu quero ser uma analista. Aí, em 2010, já perto da minha formatura, abri uma vaga de assistente de CRM na Renner. Eu lembro que quando eu recebi no grupo de e-mails dos alunos da estatística, eu recebi o cartaz da vaga e tinha 3 coisas que eu me lembro. Tinha que ter conhecimento em CRM, conhecimento em Clementine e estar cursando estatística. Eu não fazia ideia do que era CRM, não fazia ideia do que era Clementine, mas estava cursando estatística. Aí eu mandei o meu currículo esperando que nem me chamassem para entrevista. Mas aí eles me chamaram e eu corri para o Google procurar o que era CRM e o que era Clementine. CRM é a sigla de Customer Relationship Management, que é gestão de relacionamento com o cliente. Então essa era a área, nada que eu não pudesse aprender. Clementine era o software de modelagem, que hoje é da SPSS, é o SPSS Modeler. Então também era só uma adaptação de software, porque modelagem eu sabia fazer. Então eu fiz a entrevista, fui chamada e comecei a trabalhar na linha. E logo depois eu me formei em estatística na UFRGS. Em 2011 eu fui promovida para analista de CRM da Renner. E antes de continuar minha linha do tempo, eu vou abrir um parênteses sobre o que eu fazia na Renner, porque acho que foi uma das minhas experiências mais relevantes. Então, fala para vocês um pouquinho. Fiquei 3 anos na Renner. Eu fazia parte de modelos de propensão para campanhas. Os modelos de propensão eles servem para escolher quais são os clientes mais propensos a determinada campanha ou não. Então, eu fazia modelos de empréstimos, de vendas de determinadas marcas, porque a Renner tem várias marcas e cada tipo de cliente procura um tipo de produto.
público para eventos. A Renner, ela patrocina muitos eventos, então ela ganha muitos ingressos. Tinha que fazer a seleção dos clientes que iriam ganhar esses ingressos, como Planeta Atlântida, peças de teatro. Então eu fazia essa parte. E toda a campanha de marketing, às vezes não tinha nem estatística, era só uma segmentação de público que eu fazia também. Na Renner também tinha toda a parte de estudos, segmentação, de perfis de clientes, perfis de lojas, para clusterizar lojas, às vezes lojas de alto padrão, lojas mais populares. A gente criava esses grupos. Um outro projeto grande que eu participei na Renner também foi o lançamento do cartão de crédito da Renner. Porque até então a Renner só tinha o cartão que era utilizado dentro da Renner. Hoje ela tem o cartão Visa e Master que é utilizado fora. Então eu fiz parte do grupo que selecionava os clientes aptos a receber um cartão de crédito e os que seriam mais propensos a aceitar essa oferta. Na Renner foi basicamente isso. E em 2013, então, eu recebi uma proposta do Sicredi para ser analista de planejamento e estratégia de cobrança sempre. Era na área de recuperação de crédito. Aí aqui eu também abri outro parênteses para falar um pouquinho da área de recuperação. Na parte de recuperação, eu fazia toda a parte de relatórios, de indicadores, de inadimplência. Eram muitos relatórios que já estavam estruturados na área, outros que eu criei, relatórios em Excel, principalmente. Então, quando eu cheguei lá, meu gestor também era novo, a gente viu que a gente precisava de alguma coisa que ensinasse as cooperativas a utilizarem, porque às vezes eles tinham aquele mundo de relatórios e acabavam não utilizando por falta de conhecimento. Então, um trabalho grande que eu fiz foi o book de indicadores de inadimplência, que é um livrinho mesmo, que a gente entrega para as cooperativas, até hoje é feito. Então, lá tem todos os indicadores, tem como analisar, tem gráficos. Aí as próprias cooperativas criam interesse e procuram os relatórios depois que eles conhecem o conceito e sabem analisar. A parte de treinamentos também, então, a gente montou vários materiais e começou a fazer capacitação das cooperativas para que eles entendessem os números. Até uma coisa muito forte do meu superintendente, ele quer que as cooperativas, porque cooperativa é diferente da Renner, que a gente pegava, fazia uma análise e mandava para as lojas e elas aceitavam aquela análise. As cooperativas são independentes, então elas que mandam na gente. A gente tem que convencer elas a utilizarem os nossos indicadores, mostrar para elas o ganho de utilizar. Então a gente fez todo esse trabalho de treinamentos, ainda faz. E estratégia de cobrança, então, mais ou menos o que eu fazia na Renner, de seleção de público para campanhas para venda, aqui eu fazia para cobrança. Porque a gente não pode cobrar da mesma maneira um associado que está inadimplente há 10 dias, que nunca tinha entrado em inadimplência, e um que é recorrente ou que está há muitos dias em atraso. Então eu fazia essa parte de seleção de públicos para campanha de cobrança também. Eu costumo dizer que antes eu fazia o modelo de ataque para venda, e aqui no Sicredi eu fazia o modelo de defesa, que era para recuperar o crédito. Aí na recuperação foi basicamente isso. Em 2014 eu comecei o meu MBA em Controladoria e Finanças. Eu cheguei num ponto assim no Sicredi que eu tinha muito conhecimento técnico de base de dados, de análise de dados, modelagem, mas me faltava um pouco o conhecimento do negócio. Então, conversei com o meu gestor também e a gente decidiu que a melhor pós para eu fazer seria Controladoria e Finanças. A gente utiliza muito base de dados de contabilidade, então eu não entendia muito o conceito daquilo. Eu tinha que buscar muito, eu penava um pouco, então acabei fazendo esse MBA. Em 2015, abri uma vaga interna para analista de portfólio de crédito. Antes, tinha uma superintendência de portfólio de crédito e risco, e ela foi dividida em duas, porque mesmo que ela fosse de crédito e risco, ela era muito voltada a risco, muito voltada a reporte para o Bacen, a documentos legais, e a parte de crédito ficava meio de lado. Então foi dividido e foi criada essa nova área de portfólio de crédito. Então eu me inscrevi nessa vaga, acabei sendo a primeira pessoa da área. Aí aqui eu vou falar um pouquinho da área.
Eu apoiei então na estruturação da área. A gente faz toda a parte de indicadores do ciclo de crédito. Muitas coisas a gente teve que criar novas, porque não existia, ou adaptar aquela parte que tinha de Excel. A gente começou a automatizar, porque isso não existia antes no Sicredi. É a área responsável por todos os indicadores do ciclo de crédito. Aqui até coloquei uma figura do ciclo de crédito. Começa ali desde o desenvolvimento, a iniciação do crédito, a manutenção e a cobrança. E o portfólio está ali no meio, dando suporte para todas essas áreas. Antes, cada área, a gente gerava muito retrabalho também. Cada área gerava o seu relatório com alguma informação e hoje a gente centraliza tudo na área de portfólio. E isso é a mesma coisa para as apresentações executivas. Antes, quando tinha uma apresentação para a diretoria, o diretor ia lá e pedia para cada área montar a sua parte. E era material meio desconexo. Agora o portfólio de crédito centraliza tudo, a não ser quando é alguma coisa muito específica da área que a gente contata eles. Aí a área de portfólio de crédito. E eu trouxe aqui também uma imagem do SAS VA. Esqueci de mencionar, mas a gente faz todas as nossas análises, manipulação de dados e análises estatísticas no SAS. E tem essa ferramenta que é o SAS Visual Analytics, que é a ferramenta de dashboards da SAS. Então a gente passou a migrar todos os